Trazemos atualizações do caso de Anderson Torres. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública no governo Bolsonaro. A PGR, Procuradoria-Geral da República, pede que se mantenha a prisão preventiva de Anderson Torres para caso de ocultação de provas e dificultação aí das investigações criminais referente aos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Pois é, galera, a situação de Anderson Torres não está boa. Aquela famosa minuta golpista que, segundo Anderson Torres, as primeiras palavras dele, inclusive, para o delegado da PF, da Polícia Federal, quando foi preso, foi que a minuta golpista seria um documento descartável, seria um documento sem nenhuma validade e já era para ter sido, inclusive, jogado no lixo. Pois bem, galera, a PGR, a Polícia Federal, encontrou este documento na casa de Anderson Torres, em uma pasta, inclusive, em uma pasta do governo federal. Ou seja, este documento não seria descartado coisa nenhuma. Assim, inclusive, está entendendo o senhor subprocurador-geral, o senhor Carlos Frederico Santos. A situação de Anderson Torres se complica e muito, galera, se complica e muito com isso. Com isso, a PGR pede que Anderson Torres continue preso. Vamos lá, curta, comenta, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, dá aquela moral para o nosso trabalho continuar. Sempre notícias atualíssimas do mundo político é aqui no seu canal Xdebom. Vamos lá, galera. Anderson Torres, pessoal, entrou aí com um pedido, seus advogados, melhor dizendo, entrou com um pedido para que fosse aí solto, para que ele fosse solto ou para que houvesse um relaxamento e que ele pudesse aí cumprir, responder o processo em liberdade. Pois bem, não foi assim aceito. O Ministério Público já havia pedido para que fosse continuar, que houvesse aí a manutenção da prisão de Anderson Torres. A Procuradoria-Geral da República também vai na mesma linha e o senhor ministro Alexandre de Moraes irá continuar sim, irá manter a prisão de Anderson Torres, pessoal. Vamos lá, pessoal. O senhor subprocurador Carlos Frederico Santos disse que a PF encontrou na casa de Anderson Torres a minuta golpista, que segundo Anderson Torres seria aí um documento descartável. Ela foi encontrada em uma pasta do governo federal, ou seja, não seria descartado de forma alguma. E ainda mais, ela foi encontrada junto com fotos de família. Vejam só, pessoal. Vou ler aqui para vocês, pessoal, para trazer a notícia completa, a informação completa aqui no seu canal Xdebom, sempre. Vamos lá, galera. Palavras do senhor Carlos Frederico Santos, subprocurador-geral da República. Ao contrário do que o investigado já tentou justificar, não se trata de documento que seria jogado fora, estando ao revés, muito bem guardado, em uma pasta do governo federal e junto com outros itens de especial singularidade, como fotos de família e imagens religiosas. Vejam só, pessoal, com isso complica a situação de Anderson Torres, complica e muito. E o senhor Frederico foi além. Carlos Frederico Santos foi além. Permanecem presentes a probabilidade de que, em liberdade, Anderson Torres coloque em risco o prosseguimento das investigações, a colheita de provas e, por conseguinte, a persecução penal. A persecução penal. Ou seja, pessoal, ele pede que Anderson Torres continue preso. Ou seja, a persecução final aqui, a persecução penal, o que quer dizer isso? Quer dizer que Anderson Torres, solto na visão da Procuradoria-Geral da República, ele pode aí impedir as investigações e pode, inclusive, destruir e ocultar provas. Inclusive, neste mesmo ato, o senhor Carlos Frederico Santos, ele disse que o Anderson Torres já havia destruído lá em solo americano provas, inclusive um celular. Foi deixado em solo americano, segundo Anderson Torres, foi deixado em solo americano. Na verdade, esse celular foi destruído. Neste celular poderia, inclusive, sim, haver provas. Na visão da Procuradoria-Geral da República, galera, o que acontece? Na visão da PGR, o Anderson Torres, ele solto, ele dificultaria e muito a continuação das investigações. Ou seja, ele poderia, inclusive, ocultar provas, sim. Por isso, pede-se que continue aí a prisão preventiva do ex-ministro da Justiça e ex-secretário também
de Brasília, de Segurança de Brasília, Anderson Gustavo Torres. Relembrando um pouquinho aqui a história de Anderson Torres, galera. Anderson Torres está sendo acusado de omissão. Está sendo acusado de omissão, de estar ciente, de ter ciência que poderia ocorrer aqueles atos golpistas em 8 de janeiro, como aconteceu, e ele simplesmente sabendo disso, ele preferiu omitir, ou seja, ele preferiu sair do país em um momento que lhe era muito conveniente. E isso está trazendo grandes e grandes problemas para Anderson Torres, pessoal. Ou seja, Anderson Torres foi preso. Ele poderia, inclusive, ser extraditado se ele continuasse no solo americano. Ele poderia ser extraditado, por isso ele resolveu voltar ao país. Mas ele voltando ao país, ele deixou em solo americano este celular que poderia sim conter algumas provas que complicassem ainda mais a situação para ele. Essa minuta golpista não se sabe exatamente se ele simplesmente deixou nessa pasta por um acaso, tendo em vista que havia inclusive essas fotos aqui, ó, essas fotos de família juntamente aí com a minuta golpista, galera. Mas enfim, a questão é que ela não estava para ser descartada. Ela estava assim muito bem guardada, muito protegida em armário e especificamente dentro de uma pasta na casa do senhor Anderson Torres. Se fosse um documento qualquer, se fosse um documento que fosse para ser descartado, ela não estaria assim, nestes termos, tão bem guardada. E assim entende exatamente isso a PGR, a Procuradoria-Geral da República. E foi exatamente assim que a PF, a Polícia Federal, encontrou este documento na casa do senhor Anderson Gustavo Torres, ex-ministro da Justiça. Ou seja, galera, Anderson Torres ainda tem muito a explicar à justiça, por isso aí o pedido do seu subprocurador Carlos Frederico Santos. Por isso ele pede que continue a prisão preventiva de Anderson Torres e essa situação pode complicar ainda mais. Vamos acompanhar os desdobramentos dessa história toda e traremos para vocês aqui no seu canal Futebol, pessoal. Qualquer novidade traremos mais para vocês. Anderson Torres, que é ex-ministro da Justiça, ex-aliado aí de Bolsonaro, não se sabe qual o envolvimento deles agora, neste momento, com ele preso, não se sabe se eles se falam, enfim, através de advogados ou algo do tipo. A grande realidade é que ele era um aliado importantíssimo de Bolsonaro, tendo em vista, inclusive, que logo que Bolsonaro foi para solo americano, poucos dias em seguida, Anderson Torres também assim o fez e ficou muito próximo de Bolsonaro nos Estados Unidos. Qualquer novidade a esse respeito, traremos mais para vocês aqui no seu canal Futebol. Curta, comenta o vídeo, se inscreva aqui no canal, dá aquela moral para que o YouTube divulgue mais e mais o nosso trabalho. Até nosso próximo encontro.